Tu és o meu amigo. Só Tu és o meu amado. Só Tu és o meu amigo. Seja íntimo dele. Jesus, só Tu és o meu amado. Sim, Tu és. Papai, só Tu és o meu amigo. Não há amizade melhor, Senhor. Não há amizade melhor. Obrigado, Senhor, porque nós, o Senhor nos chama dos amigos do noivo. Aleluia. Aquele que se apresenta como amigo do noivo. Aleluia. Tem um outro lugar na festa. Tem um outro lugar no trono do Senhor. Meu amado, papai, só Tu és o meu amigo. Sim, Jesus, diga pra ele. só Tu és o meu amado. Papai, só Tu és o meu amigo. Só Tu és. Aleluia. Aleluia. Melhor lugar de estar é diante do noivo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por preparar, Deus. Preparar para nós, Senhor, um encontro entre o noivo e a noiva. Aleluia. O noivo e a noiva, quando se encontram, é uma festa. Eis que tem chegado o noivo. Aleluia. Eis que o noivo está chegando. Então, encontre uma igreja preparada. Aleluia, Senhor. Enche de azeite, Senhor. Enche de azeite para que possamos queimar na Tua presença, Senhor. Nós queremos ser a lâmpada, Senhor. Oh, Só Tu és. nós queremos ficar por lado de dentro, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Papai, só Tu és. Dos mais prudentes, Jesus. O meu amigo. Ardente expectativa, Senhor. Somos candeias, Senhor. Só Tu és. Queimar na Tua presença, Jesus. É o mínimo, Senhor. Amado. Oh, aleluia, Senhor.
Só tu és o meu amado. Papai, só tu aleluia, és. Jesus. Se você é amigo do noivo, aplauda ele em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vai tomando esse teu lugar. Eu sinto um cheiro da presença dele hoje. De novo. Vem os profetas então. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o fortão que vai orar hoje pela cultinho? Você? Amém, Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que hoje vai para a escolinha, que hoje está aqui na igreja, Deus. Muito obrigado por cada pessoa que não está aqui, não pode estar aqui, mas que está assistindo pela internet, Deus. Abençoe, Deus, a vida de todas as pessoas, Jesus, que hoje estão aqui, Jesus. Abençoe, Deus, que a Tua palavra, Deus, toque o coração de cada pessoa que está aqui hoje, Deus. Toque, Jesus, os corações dela, Deus. E que a Tua palavra, Deus, grude nos corações e que nunca mais saia, Deus. Deus, que o pastor, Deus, possa dar a palavra e que ela fique dentro do coração de todos. Que lá na escolinha, Deus, possa ser tudo do jeito que Você fez, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Abençoe, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, que nós possamos ter uma escolinha boa, Deus. Muito obrigado, Deus, que o culto seja maravilhoso, Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. No meio deles sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Nenhum deles se perderá, Pai. Nenhum deles, Pai. Muitos serão alcançados por causa do Senhor, que tocou nas suas famílias para trazer para os ambientes onde o Senhor os quer. Aleluia. Você concorda com isso, irmão? Amém? Nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje aqui. O Marcelo, onde está você? Ali. Eita, a Ana, junto, né? Glória a Deus. Camille, né? É isso? Ah, tá lá. Ah, bonito nome. Show de bola. A Silvia e o Gustavo, onde estão vocês? Ah, aí. Pronto. Sabe, esse papel estava em branco antes de os nomes de vocês serem escritos. Mas, diante do Senhor, os nomes já estavam escritos. Deus usou alguém para trazer vocês para este lugar, para te convidar, para você estar aqui, enfim, né? Mas, antes mesmo dele usar os lábios de alguém, o Senhor já tinha escrito seu nome. E Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. E nós recebemos vocês com amor. Amém? Glória a Deus. Pastor Carlos Daris vai falar sobre Iachará. Amém? Perdão, acho que é melhor, né? É escola de discípulos, né? Fala melhor. Obrigado, Sam. Boa noite, pessoal. Antes de falar, a gente tem um vídeo institucional da escola. Você pode entender melhor um pouquinho do que a gente vai falar agora. Pedir para o Léo, por gentileza, puder rodar para nós.
Pessoal, então, o Mevan Academy é a plataforma oficial de ensino do Mevan, né? E tem polos em algumas cidades do país. Passo Fundo é um dos polos, né? Nós temos aqui todas as quintas-feiras. Agora a gente está em recesso de um semestre para o outro, mas todas as quintas nós temos aulas aqui. E dentro do Mevan Academy tem um curso, vários temas, que é a Escola de Discípulos. Nós já tivemos aqui quase todos nesse semestre. Agora a gente encerra o último, é um circuito modular com 5 temas, depois mais um complementar. Nós temos agora no segundo semestre o Ser Igreja. Então, dentro do que tu ouve as pregações no Mevan, tudo está em cima de princípios, né? E esses princípios, eles são amplamente divulgados, né, ou ensinados nessa escola de discípulos do Mevan Academy. Um exemplo breve, né, do alinhamento vocacional. Se nós queremos que Deus tenha um propósito para nossas vidas, tudo que nós devemos buscar é conhecer esse propósito. O alinhamento vocacional nos traz, um dos modos que nós passamos aqui, depois na volta do circuito a gente volta a ele de novo. Ele nos fala brevemente daquele encontro de Deus com Moisés, onde Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão, o que você carrega? E Moisés carregava um cajado. E aquilo que ele carregava representava a identidade dele, quem ele era. Carregando um cajado demonstra que ele é um pastor. Aquilo que você carrega no teu peito, no teu coração, a tua vocação, aquilo que Deus colocou dentro de ti vai representar a tua identidade. E mais ainda, Moisés carregava aquele cajado e o recurso para o sustento da vida dele vinha a partir daquilo que ele carregava. Porque um pastor, quem carrega um cajado é um pastor, e o pastor, ele vive, tem o seu ganho, o seu sustento, através do negócio de ovelhas, vende a lã, compra, vende, enfim, esse é o negócio do pastor. Aquilo que você carrega, aquilo que é a tua identidade, nisso também está guardado o sustento da tua vida. Tu vai viver daquilo que tu carrega. Tu não precisa se submeter a alguma profissão, algum trabalho qualquer, né? Mas tu tem que entender que tem um propósito, e o teu propósito também traz o teu sustento. A igreja costuma falar aqui que o recurso, ele está no propósito, né? E também um terceiro elemento desse encontro de Deus com Moisés, que é trazido de forma muito clara, é que com o cajado, com aquilo que o pastor carregava, ele era o local de influência dele, porque com o cajado ele manejava o rebanho. A ovelha está desgarrando, ele puxa aqui, uma caiu, ele junta aqui, e é a partir daquilo que ele carrega que ele exerce influência. A partir daquilo que você carrega, das virtudes que você tem, aquilo que Deus colocou no teu coração, você pode exercer influência e replicar essas virtudes. Elas não ficam só em ti, mas você passa para as pessoas que estão perto de ti. Isso a gente aprende no alinhamento vocacional, e é um dos títulos que nós temos aqui no Mevan Academy também. Mas o desse semestre agora, mais especificamente, é o Ser Igreja. Então vai nos ensinar a como usar tudo isso que a gente tem para viver o reino, para sermos o corpo, né? É um semestre de aula, começa agora em agosto. As aulas são uma aula por semana aqui. Você tem exercício depois no ambiente virtual. Você ganha uma apostila com todo o conteúdo do semestre. Você ganha uma camiseta também. E você pode fazer parcelado também o valor de R$280 por semestre. Você pode parcelar no cartão, enfim, fazer o pagamento com boleto. Esse valor inclui então o teu material, o teu acesso às aulas, o teu acesso ao ambiente virtual, material complementar e a camiseta também, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, me procure no final do culto hoje e nos outros cultos também, que a gente pode conversar um pouquinho melhor. Vou te trazer uma explicação um pouco mais ampla do que é a escola de discípulos do Mevan Academy. É importante que a gente se situe nos fundamentos que a igreja, aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja prega. Tá bom, pessoal? Obrigado. Qualquer coisa eu dou as ordens no final do culto. Aleluia. Nós somos o primeiro polo no Brasil a instituir esse sistema de ensino. Esse ensino é de alto nível, de muita qualidade. E fomos nós e o pastor Willy em Belo Horizonte que fomos os pioneiros, então, a ter esse modo. Hoje já está espalhado no Brasil e está indo para as nações. Realmente é muito tremendo. É interativo, totalmente interativo, e tem muita
coisa para a gente aprender. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra, Deus, seja somente ela, Pai. Carregue, Senhor, do Teu Espírito nessa palavra, nessa noite, Senhor. Que a mensagem seja o Senhor, Pai, que nós possamos replicar a mensagem. Da mesma maneira, Senhor, abençoa, Deus, o que dizimam, o que ofertam na Tua casa, Senhor. Há uma promessa do Senhor sobre todo obediente, Pai. Em Teu nome nós Te agradecemos. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, o Senhor dos céus e da terra, eu Te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que consideram sábios e instruídos, e as revelaste a que são como crianças. Sim, Pai, foi o Teu agrado fazê-lo assim. O meu Pai me confiou todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim então todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixes que os ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhe dou é leve. Até aí por enquanto, amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus como centro de todas as coisas. Há poucos dias nós tivemos uma formatura aqui neste lugar, do módulo Centralidade de Jesus, que foi o último módulo. E o Espírito Santo me trouxe esse tema, centralidade em Jesus, e nós acabamos trazendo, de uma forma mais resumida, esse texto. Mas hoje o Espírito Santo queria trazer um pouquinho mais amplo, de uma maneira mais ampla, a respeito de Jesus como centro de todas as coisas. E eu creio que o Senhor está nesse mesmo espírito. Nós estávamos orando lá em cima. A Mamãe Estela trouxe esse texto no meio da sua oração. Enquanto ela trazia esse texto, o Senhor me trouxe a canção, a primeira canção que foi ministrada aqui nessa noite, a respeito do derramar de Deus, que nós precisamos derramar diante dele. Então eu creio que Deus está nesse negócio. Era essa a palavra para essa noite. Amém, irmãos? Jesus é o centro de todas as coisas. E de verdade, se nós não estabelecemos isso na nossa caminhada cristã, muitos de nós andaremos pelo caminho e ficaremos no meio dele. Se Jesus não é a força que nos atraia para ele, então alguma coisa maior vai nos atrair. E hoje, por causa da cruz, nós podemos então andar sob uma nova aliança de graça e ser atraído por essa força. A força centrífuga é algo que atrai para o centro. Eu me lembro um pouquinho desse negócio aí. Existe algo que está centralizado e ao derredor existe uma órbita. É como o nosso planeta. E se nós entendemos que Jesus é o centro de todas as coisas, e é esta a base que Jesus traz para nós como nova aliança, ele sendo o centro, atraindo para ele, ela se baseia no amado, no Deus tão bom que nos trouxe a oportunidade de nós vivermos a nova aliança. E Deus fez de maneira tão tremenda que não depende de nós.
somente. Depende de tudo aquilo que nós construímos. Porque ele saberia que, quando ele liberou esta, vamos dizer que essa oração, ele saberia que nós falharíamos no meio do processo. Ele sabia que no meio de tantas sementes que é liberado na terra, ele sabia que no meio de um povo, de uma multidão, existiriam alguns que entenderiam o processo tremendo da aliança. Não é para todos, não é para a grande maioria, mas existe uma cláusula que Jesus liberou para nós, decretando a nova aliança. Pois com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Dentro da medida que nós vamos entendendo a revelação, nós somos impulsionados, nós vamos entendendo as cláusulas que Jesus deixou como uma sentença de bênção. Existe uma medida que nós precisamos andar para podermos desfrutar de tudo isso que ele liberou através da nova aliança. E na oração de Jesus, ele começa dizendo, naquela ocasião Jesus orou da seguinte forma: Pai, o Senhor é dos céus e da terra, e eu te agradeço porque escondeste. A palavra porque, ela tem um fundamento aqui. Ela nos diz que ele usaria de misericórdia conosco, mesmo quando nós passaríamos por atos de iniquidade. Nós podemos ter cometido um ato de iniquidade, talvez alguns minutos antes de vir para esse lugar, ainda hoje. O mais significa que houve tempo, Deus lembrava de nós, quando nós errávamos no passado antes de Jesus, e trazendo sobre nós uma forma de punição, vamos chamar assim, por causa do pecado. Pelo teu pecado, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Está na manifestação de Jesus, trazendo para nós um processo de edificação, onde o Senhor, ele diz, não mais, não mais. Uma dupla negativa, nunca mais, não mais, não mais me lembrarei. Qual é a condição que Deus libera sobre Jesus para que se torne verdadeiro isso sobre nós? Nunca mais, não mais. O processo de arrependimento, queridos, é uma ferramenta que Jesus deixou sobre nós. A mensagem da cruz é uma ferramenta, e nós podemos ir até a cruz e se arrependermos e liberarmos. Quando Isaías fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então nós estávamos condenados. Nós cantamos isso aqui antes. Nós estávamos condenados, mas pela cruz nós fomos justificados. Somente alguém justo poderia entrar no lugar de condenação a nosso favor, para nos proteger, para nos trazer a possibilidade então de nós não sermos lembrados mais, quando nós entregamos a iniquidade na cruz dos nossos pecados. Nós estamos condenados.
Nós podemos andar de duas formas: andar na nova aliança ou ficar fora dela. A aliança é um lugar de proteção. Nós estávamos aqui ontem à noite celebrando uma cerimônia de casamento. E se nós olharmos, não existe lugar de proteção maior do que uma aliança de casamento. O mundo lá fora diz: ei, você quer ter uma vida sexual segura? Use camisinha e faça qualquer negócio. Não é assim que o mundo lá fora faz. Campanhas de saúde liberam isso, não é mesmo? E Deus fala: ei, existe uma maneira segura de você se guardar, chama-se casamento. Pronto, está resolvido. Não precisaria mais nada. Fidelidade, lealdade. Então não basta você ser casado, mas você precisa ser leal. Não me lembraria mais do Senhor. A nova aliança, ela funciona como uma cláusula liberada em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Deus, ele não quer colocar em nossas mentes somente as suas leis. Os textos escritos na carta aos Hebreus são considerados hoje para nós como o Pentateuco do Novo Testamento. Um livro que foi escrito, alguns teólogos dizem que foi Lucas que escreveu, enfim, não é muito claro ainda sobre quem escreveu o livro de Hebreus, mas a grande verdade é que existem muitos formatos dentro do livro de Hebreus que podem nos levar a um nível muito alto de revelação. É como se o livro de Hebreus sombrasse em nós o Antigo Testamento. Então no versículo 12 de Hebreus 8 ele diz: eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É uma sentença sendo revogada. A misericórdia do Senhor para conosco nos capacita de ouvirmos e sermos guiados. De tempos em tempos sermos conduzidos para um lugar de conserto. Então nós alcançamos algumas vitórias sobre algumas situações. Mas o evangelho da vitória é muito maior do que nós apenas chegar no ponto final de algumas coisas. Quando nós entendemos como nós devemos se mover, de que maneira nós podemos se mover, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos desfrutar então de todas as benevolências da nova aliança. Ganhar para o mundo é perder. Ou melhor, para Cristo é perder. Mas para o mundo ganhar, perder é ganhar. Existe uma inversão aqui. Isso aqui a Janete trouxe quarta-feira e eu achei muito tremendo isso, porque para o mundo de verdade, perder é ganhar para Cristo. Quando nós falamos de coisas proibidas, fica muito evidenciado para nós. É como nós referenciamos pecado grande e pecado pequeno. Pecado grande a gente enxerga a longa distância, mas aquilo que a gente considera pequeno, que não deveria, nós passa batido e nós achamos que Deus não se importa. Então, da mesma forma que Jesus ele traz para nós o processo de nós trazermos o entendimento que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós sabemos que nós precisamos passar pelo caminho, andarmos no caminho, e no meio do caminho nós encontramos a verdade.
E quanto mais da verdade a gente conhece, mais a gente se aproxima do lugar exatamente como Ele nos quer. Como essas crianças que estavam alinhadas aqui à frente do púlpito. Quando nós chegamos mais próximos daquilo que eles vivem, então a vida deles começa a entrar em nós. Pureza. A vida de Cristo em nós é quando nós se aproximamos da pureza. Quando estamos em Jesus na caminhada, nós sabemos que existe uma jornada para nós. Se fosse fácil, Jesus não precisaria ir para a cruz. Tudo que o Senhor queria é que nós fôssemos emancipados. Jesus trouxe um outro nível de maturidade. Será que Jesus não sabia que na hora da crucificação só João estaria com ele? Será que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo na mesa da ceia? Jesus estava trazendo um novo tipo de cristianismo, e hoje nós vemos um cristianismo sendo ministrado em muitos lugares, onde as pessoas não são conduzidas à emancipação. Alguém sempre precisa dizer para ela como elas precisam se mover. Caso contrário, elas não se movem. E o profeta Ezequiel, ele traz uma instrução para nós, que nos leva para esse entendimento daquilo que Jesus queria mostrar nos olhos do profeta. E a palavra diz que então Ezequiel estava na beira do rio e Deus começa a falar com ele. Ezequiel 47. Ele diz: homem de Deus, olhe para esse lugar, olhe para esse rio. Este é um rio que sai do trono de Deus. Então eu vou te dar um processo no primeiro momento. Mede 500 em anda, e a água te alcançará pelos tornozelos. Mede mais 500 metros, e você perceberá que a salvação está no culto de quarto domingo, já não é o suficiente. E a água então vai subir um pouquinho mais até os seus joelhos. É ali que nós começamos a se dobrar. E aí o Senhor fala para ele: anda mais 500, meu irmão, e a água vai te alcançar pelos lombos. É neste momento que nós começamos já a entrar num outro lugar de autoridade. E ele diz: meu irmão, queres mais? Anda mais 500. Então você perceberá que águas profundas você vai desfrutar. E já você não conseguirá mais andar a não ser a nado. Você será batizado no Espírito Santo, terá experiências sobrenaturais do Senhor, não querá ficar mais na secura, nunca mais. Mas num dado momento ele disse: agora que você já fez tudo isso, agora você volta para cá, volta para a margem de novo. Então ele começa a falar aqui no versículo 12: e as ambas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies, e folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos, e produzirão uma colheita a cada mês, serão regadas pelo rio que nasce do templo, e seus frutos servirão de alimento, e suas folhas servirão de remédio. Lembra de Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será como árvore plantada
à margem do rio e seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham? Prospera em tudo que faz? Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava ainda pastor no campo, e ele fazia as canções que onde só Deus ouvia. É como se Davi estivesse sendo enxertado dentro do texto que liberou Ezequiel, da revelação, melhor dizendo. Então Deus fala para ele: agora tu não precisa mais medir de 500 em 500, não precisa mais alguém dizer para você em tudo que você deve fazer. Você sabe o que tem que fazer e faz. Olha para o outro lado do rio, está vendo? O rio estava morto. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver vida ali, porque o rio sai do trono de Deus. Então verá que no outro lado haverá árvores frutíferas, e no mesmo rio peixes em grande abundância. Mas não te preocupe se agora você está ainda nessa margem do rio, porque você já é agora a árvore plantada à beira do ribeiro, e você pode frutificar no lado de cá ou no lado de lá. E o melhor, aonde você estiver, até as suas folhas servirão como remédio para a vida de alguém. Sabe, esse é o Jesus que a gente conhece, aquele que nos leva para um outro lugar de maturidade por causa da graça. Quando nós andávamos na lei, nós sabíamos que a lei nos dizia, ou era para salvação ou para condenação. A graça já tem um porquê no meio. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele disse: está consumado. Ele está dizendo para nós: ei, a sentença de morte agora estou revogando. Eu posso ser o centro da sua vida. Você pode ser exatamente aquilo que o meu descendente Davi, que nasceu da raiz de Jessé, pode se transformar num salmista, salmodiar o Senhor com cânticos espirituais. Por que é cânticos espirituais? Porque Davi cantava somente para o Senhor. Saul, meu irmão, ele não estava ainda no templo, não era rei, não era nem sacerdote ainda. Ele simplesmente queria cantar para o Senhor. Folhas Verdes fala de um resultado de devoção verdadeira, que nos conecta a um outro tipo de ambiente. Já não é mais um ambiente externo. O que o Senhor estava falando para Ezequiel e trazendo para essa realidade espiritual, que não depende mais de um ambiente externo, é um ambiente interno. Hoje eu vi uma imagem muito legal, cara, falando do ovo, e eu achei muito interessante, que o ovo, quando ele é quebrado de fora para dentro, ele mata a vida, mas quando é de dentro para fora, ele traz vida. Quando Jesus coloca em nós a vida dele dentro de nós, quando é de dentro para fora, a vida se estabelece. Ele traz para nós a oportunidade, queridos, de nós entrarmos neste lugar, de desfrutar dos ambientes que Ele prepara para nós. O que o Senhor estava falando para Ezequiel, ele dizia: ei, homem de Deus. Ele não estava falando para um ímpio, ele estava falando para um homem de Deus, que estava passando pelos processos. O que o Senhor estava dizendo para ele naquela revelação
é que todos nós podemos passar por um tempo. Tem alguém dizendo para nós, mede 500 e faz isso. Ok, agora para. Agora mede mais 500 e anda mais. Agora para. Mas chega um determinado tempo em nossa vida, cara, que nós andamos muito tempo já ouvindo, há muita revelação, há muita pregação, há muita palavra, há muita coisa que nós já ouvimos, que nós só precisamos olhar para outra margem do rio e entender o ambiente. Por isso que alguns ambientes que são preparados, elas têm um outro formato. Ela mexe por dentro de nós. Quando nós jogamos no chão e fazemos coisas, Deus pode transformar no momento nosso em algo extraordinário. Se nós oferecemos ao Senhor com qualidade, transforma aquilo que para muitos pode ser banal em algo extraordinário. Porque o ambiente de dentro se comunica com o ambiente do celestial. O ambiente que nós carregamos dentro de nós. Às vezes nós falamos em algumas reuniões, faz tempo que a gente não faz isso, mas a equipe de louvor, a gente fala, ei, tem que sair de dentro. Se não for espiritual, nós vamos oferecer apenas música. Quando nós te movemos, às vezes na sala de oração, é algo mais ou menos assim, tem que sair de dentro. Se a sala não entrar para dentro de nós, nós ficamos por lá de fora dela, mesmo estando dentro dela. Se o culto, queridos, não estiver dentro de nós, o culto ficará por lá de fora e nós estaremos dentro do culto. Nós podemos estar na igreja, mas não estar no culto. Podemos? Mas se isso entrar dentro de nós, o culto já está dentro de nós. Nós saímos já de casa cultuando o Senhor. Entender o amor dele é entender a abundância. Nós éramos terra árida que o Senhor investiu. Nós estávamos mortos, destinados a nunca produzir nada e terminar os nossos dias sem receber a chuva de Deus, sem receber nas nossas raízes o rio que sai do trono de Deus, alimentando para que nós tenhamos vida. Sabe, é muito tremendo, queridos. A gente vê em Israel, aonde que o Jordão passa, a vida, a abundância, em qualquer lugar, inclusive no Egito, aonde que o Nilo passa, a vida no lugar, porque as águas, elas vão pela terra e regam a raiz. Então Deus quer nos regar na raiz e quer nos regar nas folhas. Sabe, raiz, ele tem um fundamento. O fundamento da raiz é entender aonde que nós firmamos a nossa vida. Se o nosso fundamento é Cristo, então nós temos raízes profundas. Se o nosso fundamento não é Cristo, então nós vamos receber apenas um culto de domingo à noite, somente nas folhas. Você está entendendo? Pega no teu espírito isso. Quando o nosso fundamento está em Cristo, Ele é o centro da nossa vida, o crescimento, nós não precisamos fazer força. A nossa emancipação, nós não precisamos fazer força. O próprio Senhor cuida para que nós vamos crescer. O próprio Senhor prepara ali os ramos para receber as flores, para se transformar em frutos.
Sabe, é muito legal quando a gente vê uma revelação tão tremenda. Aí eu estava me contando lá em cima que essa semana ela recebeu uma coisa do Senhor falando sobre Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, que a vida não dê seus frutos, mesmo assim se alegrarei no meu Senhor. É interessante, né? Porque o figo, ela estava falando que o figo não é uma fruta, é a própria flor. O figo é a única árvore que nasce a fruto direto. Aí nós precisamos entender o que a profecia estava falando. Isso, uau! Por isso que a palavra ela tem sentido, precisa trazer sentido para nós. É por isso que Abacuque, uau, ele disse: ainda que a figueira não floresça, mesmo assim, está falando de algo que o Senhor quer trazer para nós, algo profundo, gerado num processo tremendo de revelação que nós podemos desfrutar. Desfrutar do amor dele está num processo de nós entendermos que a lei já não é o bastante para nós. Nós precisamos entrar num outro lugar. A Bíblia fala que há muitos tipos de vaso no altar do Senhor, mas existe um que agrada demais ao Espírito Santo, que são os vasos de honra. Então já tu não faz mais nada por causa da lei, você faz por causa do Senhor. A graça é isso, é quando nós entendemos o ambiente que Ele cria para nós, nós simplesmente jogamos nele. Sabe, é tão difícil a gente expressar amor, porque na maioria das vezes que a gente quer expressar amor, a gente se perde às vezes no meio do caminho, porque a gente quer fazer força para amar. E o amor não precisa fazer força. Quem conhece nosso coração sabe que não precisa fazer força. Mas para aquele que não conhece, nós precisamos fazer força. E ficar horas, e horas, e horas, ministrando, e falando, e mostrando a Bíblia, e mostrando, e mostrando. Mas o firme fundamento do amor é quando o próprio Senhor cuida, o Espírito Santo cuida de trazer revelação para nós. E a gente vê que Deus transforma num momento como esse de algo extraordinário. Transformar uma pessoa que estava seca de uma pessoa incrível. Dizer: uau! Uau! Sabe, são essas coisas que Jesus deixou para nós como legado. O amor dele, ele não pode ter medida. Já não é mais uma fita métrica que nos mede. O que poderá nos separar do amor de Deus? Será a altura, a largura, a profundidade? O que pode nos separar do amor dele? É métrico. Os homens querem fazer medida de tudo, transformar em medida. Ah, mas pastor, tu falou aquele negócio. Cara, é medida. Não pode ser métrico mais, tem que ser pelo Espírito. Porque se for métrico, Satanás vai distorcer isso. A distância que nos separa entre aquele que libera a palavra e daquele que recebe, se for métrico, Satanás ele vai lá e puxa para a esquerda ou para a direita. E aquilo que era para ser vida pode trazer morte. A pessoa fica ferida e abandona Jesus. O amor de Cristo, ele faz com que das raízes cresçam vida e tudo há proveito. A madeira serve para incendiar o altar. Lenha seca nós tornamos, e nós queremos fazer parte do altar do Senhor. Já não queremos ficar mais fora.
Como eu falei, as folhas já se tornam remédio. Os frutos servem para alimentar a vida de alguém. Sabe o mais legal dos frutos? Ainda que ele protege a semente. É aí quando, no tempo certo, o fruto cai. Aquilo protege tanto a semente que a semente, o DNA dela se conecta com a terra. E ali sai uma nova vida. Continuidade nós estamos falando aqui. O centro da lidade em Jesus nos leva para um espírito de continuidade, para que nós venhamos deixar legado. Cara, não importa se o irmão não quer mais te ouvir, se a tua pregação se tornou insignificante para ela. O que importa é aquele que quer ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é isso? Quem leva a pedrada, meu irmão? Não é que tem fruto. Eu não sei, mas eu, quando era moleque, eu queria derrubar as árvores na pedrada, lá em cima derrubar os frutos. Quer passar uma vida de frutificação? Te prepara para ser apedrejado, meu querido. Mas é legal, cara. Porque quando tu entra na revelação, tu entende que Jesus nos trouxe para a videira, para a figueira, seja qual for o fruto, e nos enxertou como filhos por adoção. Aleluia. Sabe, aí já não importa mais o tamanho do ministério. Importa a quantidade de frutos que ela vai liberar. Rodrigo, me ajuda nisso, cara. Como é que funciona enxerto, cara? Corta lá e coloca algo de uma genética superior. Já não precisa dar uma árvore de 20 metros de altura, dá desse tamanho aqui. Fica fácil de colher. Frutifica mais rápido. Uau! Uma genética aperfeiçoada por causa do amor de Cristo, enxertado na videira. Filhos por adoção, queridos, recebem esse benefício. Nós somos enxertados na videira, mesmo nós sendo, segundo a lista, não mais judeus, simplesmente filhos. Nós não somos mais apenas evangélicos. Não importa mais se você é evangélico, importa se você é filho. Quando você é filho, você entende o seu lugar no reino. Cara, que legal esse negócio. Tu entende que o amor de Deus não precisa fazer força mais. Mas a nossa natureza também, ela, às vezes, ela se movimenta. Porque nós somos humanos e nós, às vezes, mesmo sendo enxertados, nós falhamos. Por isso que Jesus fala, no seu devido tempo, ele frutificará. Está na beira do ribeiro e no seu tempo, ele vai frutificar. Por isso, meu irmão, não saia da beira do ribeiro. Fique nele. Caso contrário, nós vamos perder a qualidade. Nós vamos oferecer restos para Deus. O tempo que nos sobra, se der, eu vou estar com o Senhor. Qualidade é uma genética espiritual superior.
aqueles que vão reinar com Cristo. Não basta nós sermos salvos, nós precisamos reinar com Cristo. E nós podemos. Vocês que estão vindo pela primeira vez aqui hoje, não te escandalize, meu querido, por causa do Espírito da verdade. O Espírito da verdade quer nos levar para esse lugar de benefício, acredite. De nós olharmos como Paulo fala ao povo de Éfeso. Todas as coisas estão latentes e liberadas nas regiões celestiais. Efésios 1, 3. É como se nós pudéssemos só estender as mãos e colher do fruto. Isso é enxerto de videira, meu irmão. Nós não precisamos fazer mais força para colher os frutos. Está difícil, irmão. Você está em paz aí? Você está tão quieto, estou assustado aqui. Parece que nós estamos em recesso, como nós temos bastante coisa essa semana. Alguns irmãos. É um nível muito alto de adoração. Amém, irmão? É um nível de adoração mais alto. Foi bem legal ontem o casamento, porque os irmãos disseram, mas nós não somos dessa igreja, nós podemos casar aqui? Eu disse, cara, nós somos só uma igreja só. Nós vamos te servir. E sabe o que é legal, cara? Nós estávamos no aniversário de casamento ontem. E nós podemos fazer um casamento, cara. Coisa linda. E foi maravilhoso. Uau! Frutificar no Senhor é Deus colocando para nós a oportunidade de servir o seu reino. Depois nós fomos jantar no Dom Gentili. Chique, né? R$94, Jesus. Mas valeu a pena, foi benção. Deixa eu voltar para a palavra aqui, irmãos. Devoção, queridos. Meu Deus, depois desta conta aqui, vocês vão ter que orar por mim. Deixa eu voltar mesmo. Vamos falar de devoção, amém, queridos? Devoção. Quando a gente foi criado num outro berço, nós fomos ensinados que nós precisamos ser devotos. Devoção, queridos, é quando nós damos a alguém algo que é digno, merecedor de todo o nosso ser. Eu sou devoto a Jesus, meu irmão. Em honra a Jesus de Nazaré. Essas são as minhas festas. Beleza? A Ju, você lembrou também, né? Eu também já. Em honra a Jesus, cara. Então nós entregamos a nossa devoção. Nós somos aqueles que somos impulsionados a entregar a nossa devoção ao Senhor. Porque nós conseguimos entender a melhoria que Jesus fez em nós. Cara, nós era muito ruim de brick. Hoje eu vi o pastor Mauro, nós estávamos conversando, ele está lá em Morumbala, e mostrando a rua principal de Morumbala e as outras coisas lá. E fazer o tijolo, tem que fazer o tijolo para depois levantar lá. E nós temos o tijolo pronto aqui. 1 hora de distância para buscar água, para fazer o tijolo. E aí nós temos tudo isso aqui, não entendemos a melhoria que Deus fez em nós. Alguns de nós, como eu, nós temos a descendência e nós fomos colocados num outro lugar. Isso é misericórdia de Deus. Pela misericórdia nós estamos aqui nessa noite aqui, ouvindo ao som de violão a palavra. Os irmãos lá estão lá
Às vezes na chuva. Eu levei um quadro, quando eu botei, cara, isso é muito espiritual. Quando teve a exposição dos quadros ali da África, eu botei o olho num quadro e disse, cara, esse quadro aqui, eu vou comprar ele. Todo mundo comprou e ficou só aquele semana passada. E no final do culto eu disse, cara, esse é o meu. Levei para casa. O pastor Mauro, antes de viajar daí para a África, ele passou na minha casa e aí olhou para o quadro e disse, cara, sabia que esse aí é que começou a igreja lá? Eu disse, não, cara, eu só botei o olho, aquele me atraiu. Está lá na minha sala de oração. Sabe, essas coisas assim, desse tipo. Da Maricela falar um texto lá em cima que eu iria ministrar. As conexões estão tão evidentes ao nosso redor quando nós, mesmo sendo falhos, temos raízes firmadas em Jesus. A Renata, quando orou lá em cima, cara, trouxe o coração daquilo que nós estávamos sangrando. Sabe, Jesus nos amou de tal maneira que deu sua própria vida para que nós pudéssemos ter uma. Como nós podemos deixar Ele fora do centro, queridos? Não tem como. Tudo que eu tenho é dele. Por isso que a palavra diz que pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Ah, mas irmão, quantos membros tem a sua igreja? Cara, não estou nem aí, cara. Não estou nem aí. Eu estou numa mesa do presbitério do Luiz Armínio, onde aos olhos humanos nós somos o menor. Só que nós estamos na mesa, aleluia. E aí? Nesse sábado eu fui na reunião do conselho de pastores aqui da cidade. Fazia 4 anos que eu não ia. O Espírito Santo me visitou e eu decidi estar lá com os irmãos. E eu estava lá e tal, ouvindo e entendendo que a gente está andando, sabe? Mesmo que os nossos frutos estejam escondidos por causa do urbanismo. O ambiente religioso não atrai o coração do Criador. O ambiente religioso diz que teu ministério é por causa do tamanho, qual é o tamanho da árvore. Esse é o ambiente religioso. O ambiente da frutificação é quando nós entendemos que o fruto serviu para a vida de alguém e a vida dela foi transformada. E quando ele teve fome, ele comeu do fruto e ainda sobrou semente para deixar na vida de alguém. A grande multidão, o urbanismo, às vezes não consegue enxergar o rio de Deus, que é a abundância nele. É por isso que Davi, ele teve muita inspiração no campo. A água que corre pela terra, até carrega o fruto. Mas o átrio, querido, sempre será o átrio. O santo lugar, o santíssimo lugar, tem que ser o nosso desejo sempre. Nós não podemos se contentar com pequenas coisas. O fruto é uma vestidura perfeita para a semente. Deus criou de maneira perfeita um propósito perfeito. E aí nós carregamos o fruto, e aí o fruto é carregado para algum lugar, e aquela semente então vai parar em algum lugar. Não é assim com os pássaros? Eles se alimentam do fruto
e vão espalhando as sementes. Paulo semeia, Apolo rega, mas quem dá crescimento é Deus, aleluia. É Deus que dá o crescimento. Se nós não tivermos regados por Deus, as nossas vestiduras serão rasas. E Jesus é a preciosa semente que o Pai mandou para nós. Algo que Ele tirou do seu jardim. Por causa deles, milhares e milhares se propagam na terra, frutificam e semeiam. Milhares de pessoas são alcançadas por causa da palavra. E a palavra, ela traz vida. O que faz um homem como nós, que nós poderíamos estar vivendo uma outra realidade, nós estamos aqui nessa noite. O que faz? O que faz nós sairmos de casa? A palavra da verdade nos enche de esperança. Por causa do verdadeiro. E o fruto, ele precisa permanecer em nós. Não porque se achamos melhores, não. Não. É quando o propósito de Deus se cumpre em nós. Eu vou dar um exemplo. Estou no horário, tá bom? Quando uma pessoa faz uma faculdade, chega na metade dela e descobre que não queria fazer aquilo, ela se frustra ou não? Assim é a nossa vida quando nós encontramos Jesus e se tornamos religiosos. Se tornamos frustrados. Aí tudo que está ao redor está errado. Só eu estou certo. A frustração, ela tem a ver de não encontrar realização naquilo que ele buscava fazer. Estar alinhado com o propósito de Deus. A ideia de Deus é que o legado, ele continue. E que nós possamos ver os nossos irmãos crescerem e crescerem. E ver os nossos filhos pregando melhor que nós. Meu Deus. Ezequiel 17, se você quiser abrir. Ezequiel 17. Obrigado, Jesus, por ser o centro da nossa vida. Sabe, nós abrimos em Passo Fundo a Igreja Batista da Lagoinha. Nós fomos um dos pioneiros naquela época. E naquela época que a gente discipulou a nossa vida, por um tempo, foi uma missionária chamada Rosânia. E um dia nós estávamos num apartamento e eu tinha o hábito de conversar e escrever. Eu fazia bolinha. E um dia ela pegou a caneta da minha mão e escreveu eu no centro daquele círculo. E ela disse: esse é você. E ela disse: eu preciso tirar você daqui do centro e colocar Jesus ali. Aquela noite eu chorei copiosamente até madrugada, por causa da minha soberba. Colocar Jesus no centro é tudo que nós precisamos. Recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, apresente essa parábola e conte a história ao povo de Israel.
transmite a seguinte mensagem ao Senhor soberano, do Senhor soberano. Uma grande águia de asas grandes e penas longas cobertas com plumagem de várias cores que veio do Líbano, agarrou numa ponta do cedro e arrancou o seu galho mais alto e levou-o para uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Também levou uma semente e ali a plantou em solo fértil e colocou junto a um rio largo, onde pudesse crescer como salgueiro. E a planta e as raízes cresceu e se tornou videira baixa e espalhada, e os ramos se voltaram para a águia, e as raízes se aprofundaram no solo, e produziu ramos fortes e deu brotos. Esse texto, Ezequiel 17, eu estava muito inquietado no Senhor, estava viajando, numa viagem num lugar distante. Eu estava dentro de um trem bala indo da China para Hong Kong. E eu abri a Bíblia e eu vi esse texto. Mas eu não entendi ele. Eu fiquei 2 a 3 anos sem entender esse texto. Falando sobre os ramos que se espalhavam, a terra de comerciante e todo aquele negócio. E sem entender muito bem, mas aquilo sempre martelando. Ezequiel sempre falou demais comigo. O profeta Ezequiel tem coisas muito tremendas. E passou-se uns 4 anos, 3 anos melhor dizendo. Eu fiz a minha última viagem para a China e eu vi umas coisas e eu disse para o meu antigo sócio, eu disse, olha, eu vou voltar para o hotel, eu não quero ficar aqui. Eu nem queria vir nessa viagem. E eu abri, e o livro que me trouxe foi Ezequiel capítulo 3. Falando a mesma coisa que Ezequiel 17, só de uma outra forma. Não te falei eu para falar ao povo de Israel. Não te falei eu para não ir para a terra de comerciantes, terra de povo que fala língua estranha, de difícil palavra, cujas palavras não conseguem entender. Não te falei eu para falar a casa de Israel, porque são duros de coração, e assim por diante, assim. Eu me desesperei, me joguei no chão, liguei para Elizabeth, eu vou fazer um negócio aqui, e desmanchei uma sociedade lá na China de alguns anos. Eu disse, eu sou um pastor, eu vou terminar meus dias servindo a Jesus. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes nós não entendemos a mensagem. A mensagem estava muito clara, falando, e te levou para uma terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Mas a semente levou e plantou num solo fértil. Meu Deus. Eu disse, cara, como eu fui burro demais. Perdi muito dinheiro. Perdi muito da minha paz, parte da minha saúde, fazendo algo que Deus não queria que eu fizesse. Teimando com Deus. Então o Senhor nos tirou do lugar para sermos pessoas que frutificam. Somos o resultado do segundo Adão, filhos por adoção. Nós podemos desfrutar da sua herança. Quando Yeshua disse que iria nos preparar um lugar, Ele sempre esperou que nós, como alguém que espera um trem, estivéssemos na estação certa. A unção, se ela passar por nós, nós vamos perdê-la. Ela vai embora e nós ficamos à mercê. A unção nós temos que pegar ela no Espírito. Caso contrário, nós temos que esperar a próxima.
ter percorrido o caminho não significa muita coisa para Jesus. O que importa é nós terminarmos nossos dias cumprindo o propósito. Aleluia. Nós precisamos entender que tem um cetro no centro do trono de Deus. É por isso que nós não podemos sair do centro da sua vontade. O cetro, ele fala de justiça. Quando Deus libera o rio que sai do trono dele, ele libera um rio de justiça. E se nós decidimos entrar no rio, meus irmãos, nós temos que entender o porquê. O porquê que nós nos tornamos pessoas diferentes. O centro da vontade dele é algo que nos atrai para dentro ou nos expele para fora. Para fora ou para dentro. Se isso acontecer, é porque nós criamos algumas barreiras, lixos espirituais que nós deixamos no meio do caminho, que impedem nós ir para o centro da sua vontade. Sermos atraídos por ele, a força que atrai para o centro da vontade dele tem que ser mais forte que a nossa alma. Nós precisamos ser um com ele, ser fundidos com ele, ser fundidos para que o mundo saiba que nós somos um, não é isso? Ser fundidos no mesmo só corpo, um só espírito, um só batismo, fundidos em amor. Às vezes nós estamos carentes de amor. Mesmo assim, nós abrimos mão de convicções, porque nós sabemos que estar com ele é impagável. Não há dinheiro no mundo que pague. De modo que somos resultados de quem abriu mão da sua própria vida. Como nós não podemos abrir mão de algumas convicções. Tempo de viver com ele, diz o Senhor. Davi disse que se o Espírito habitasse nele, ele iria cantar e dançar. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha o coração voluntário. Quando ele caiu no pecado, ele não pediu outra coisa a não ser para o Senhor: Senhor, só te peço uma coisa, não retires de mim a tua presença, e cria em mim um espírito voluntário. Então muitos se converterão e muitos serão alcançados. E vai falando ali. O coração voluntário, quando ele é perdido, nós não servimos ao Senhor da mesma maneira. Não somos mais intensos. Intensidade. Nós precisamos desesperar pela palavra. É o mínimo que ele espera de nós. Todos esses séculos, nós poderíamos estar consumidos se ele não se consumisse por estar no meio de nós. O trono de Deus é movido por misericórdia. Eu não queria pregar hoje. Eu tinha pedido para o pastor Carlos ministrar. Mas na sexta-feira o Espírito Santo, cara, tem vezes que tu quer só se esconder, mas juízo e justiça é andar no amor dele. Não sejamos mais um coadjuvante nesse tempo de expiação.
Seja ceifeiro que valoriza a semente. Só valoriza a semente aquele que plantou, o ceifeiro. Quem não planta, não valoriza o que colhe. Pegou? Entre debaixo da nuvem. A nuvem vai te fazer crescer como filho. Reconheça que precisa de ajuda para romper. Reconheça que precisa de ensino. Humilhe-se, não se exalte. Reconheça que pode estar errado. Ande nos princípios. Ame cada vez mais o Senhor, a sua palavra e o seu irmão. Reconheça que a verdadeira salvação, quando nós encontramos ela, jamais vamos se esquecer dela. Te coloca de pé, vamos orar. Jesus é o centro. Se nós somos atraídos para o centro, queridos, nós já somos atraídos para o lugar de proteção. Às vezes nós achamos que o centro é o olho do furacão. Não é esse lugar, meu irmão. As tempestades podem nos circuncidar, mas quanto mais no centro da sua vontade nós estivermos, mais protegidos nós vamos estar. Viaja o teu espírito aí. Imagine uma cebola, tira uma casca, tira outra, tira outra, tira outra. Quanto mais por centro você está, mais camadas, o inimigo vai ter que retirar para te alcançar. Quanto mais por cento da sua vontade nós tivermos, mais o inimigo vai encontrar dificuldade para nos acessar. E a hora que a nossa alma tubiar entre um pensamento e outro, nós se lembraremos do Deus da salvação. Aleluia. Há um lugar. Há um lugar. O lugar é o centro da sua vontade. Se nós colocarmos Jesus como centro, como nosso Senhor, nosso dono, sabe, cristiano, nós vamos passar por tempestade, mas existe um lugar. Ei, pode passar um tempo, cara, mas Ele vai nos alinhar. Ele vai nos colocar exatamente aonde que nós precisamos estar. Porque o diabo dá aquilo que nós queremos, mas Deus dá o que nós precisamos. É por isso que nós precisamos entender a palavra da cruz. A palavra da cruz nunca foi mais verdadeira nos nossos dias, porque ninguém mais quer saber de cruz, meu irmão. Os irmãos querem vir para a igreja como se fosse para um shopping. Papai Noel está na porta querendo dar presente. Transformando o evangelho no comércio. Só o Senhor sonda os corações, meu querido.
Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos. Por favor, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa da igreja, que você precisa do teu irmão. Reconheça que o melhor lugar para os teus filhos estarem é na igreja do Senhor. Enquanto eles estão dançando aqui na presença do Senhor, eles não estão vendo porcaria na televisão, na internet. Há uma mensagem de amor através de Jesus, através da sua palavra. Eu queria que você convidasse Jesus hoje. Se você já faz, restabelece isso hoje. Se você já tem Jesus como centro da sua vida, peça para Ele então, para aumentar o nível de amor então pelo teu irmão. Porque se você está no centro da sua vontade e não expressa isso na vida do seu irmão, então alguma coisa ainda está errada. Comece a orar aí no teu lugar nessa hora. Nós não precisamos de firula para entrar em Deus, nós precisamos entrar em Deus. Entre na sua presença, se um dia você saiu dela. Se você precisa fazer uma canção para Ele, faça nessa hora. Se você precisa pedir perdão, faça nessa hora. Se você tem colocado Jesus no terceiro plano nos seus projetos, te arrependa hoje. Oh Jesus, que essa angústia do meu espírito, Pai, seja impartida com meus irmãos. Que não seja uma angústia de alma, Pai, mas seja o teu espírito. Perdoa, Senhor, pelas vezes que procrastinamos com o Senhor. A tua palavra diz que os pensamentos são maiores que os nossos, os teus planos são maiores que os nossos. Por que, Senhor, que nós queremos fazer os nossos planos somente? Ajuda-nos, Senhor, a manifestarmos nas regiões celestiais. Então nós seremos estabelecidos nessa terra, Pai. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Por quê?
Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, oh. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Diga. Se eu amo a mensagem até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus é tão bom conosco que nos deixa escolher. Ele nos deixa nós escolhermos. A palavra da liberdade sempre foi a bandeira de Jesus. Onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Tudo que Deus quis que nós viéssemos descobrir, Yeshua, para liberarmos uma palavra de autenticidade. Nós precisamos ser autênticos. Não adianta nós se apresentarmos como evangélicos se nós não somos autênticos. Nós precisamos buscar a autenticidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos ir em paz para casa. Amém? Receber no teu espírito essa palavra. Então olhe pela vida de alguém essa semana. Tire um tempo de qualidade. Sabe, alguém que você sabe que está passando por
por dificuldade, que está passando por necessidade, está passando por doença de amor. Ore por ele. Amém. Você que está na internet aí, receba uma palavra de bênção na sua vida. Reconheça que precisa de Jesus, do amor dele. Amém. Amanhã à noite nós não vamos ter reunião de mulheres neste lugar, porque terça-feira nós temos café com pastores, nós precisamos organizar. Terça-feira tem um café com pastores, líderes e famintos. A gente diz faminhas, é meio perigoso, né? Aí o pessoal só vem para comer, né? Famintos por Deus é melhor, né? É aberto a igreja, você pode trazer um convidado, vai ser muito tremendo. Na quarta-feira também vai estar o pastor Léo, na terça e na quarta-feira aqui. Certamente vai ser um tempo bem precioso. Está vindo gente de vários lugares, pastores de outros lugares, que já confirmaram que estarão conosco. E vai ser uma bênção, amém, irmãos? Vamos em paz? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, leva em segurança teus filhos, Senhor. Leva para os seus lares, Deus, Pai querido. Leva em segurança aqueles que vão para a cidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, sejam levados pela guarida do Senhor. Que o Espírito Consolador visite agora o ginásio de Capingui agora, Deus. E conforte a família do atleta, Deus, que foi recolhido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. A nossa cidade, Deus, se compadece com a família, Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos à paz do Senhor. Passe aí na cantina missionária. Certamente o lanche aí vai servir a missões. Tem os quadros ali também da Missão África. Tem os carnês que a Raquel está distribuindo para quem quer servir a missão. Fique à vontade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.